No auge do século XVIII, o reino mais glorioso da Europa enfrentaria um adversário poderoso, a força de seu próprio povo. Um homem se ergueria para inspirar a nação a afastar um rei relutante, uma rainha odiada, e uma nova república nasceria no sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Os antecedentes da Revolução Francesa. Como se encontrava a França anteriormente à queda da Bastilha, à eclosão da Revolução. A gente podemos dizer que essas são as causas da Revolução. A economia. Como se encontrava a economia da França? Era basicamente agrária, né? Tinha um capitalismo agrário ali. Não tinha uma indústria formada, então ela estava em formação ainda da sua economia agrária. A escassez de alimentos também foi um dos motivos, pois acarretou muita fome para a população, pois estava atravessando uma seca nas últimas décadas do século XVIII, e isso ocasionou também o desemprego, a fome da população nas cidades, porque faltou pão, faltou comida. E a França também não tinha ainda uma indústria formada, ela tinha uma precária industrialização, fazia com que ela fosse dependente economicamente de outros países, pois ela precisava importar muito produto para a sua economia. Outras causas também importantes foi o envolvimento da França em duas guerras importantes: a Guerra Americana, a Guerra de Independência Americana, e a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos teve uma duração de 7 anos, de 1756 a 63, e elas gastaram foi muito gasto para os cofres públicos. Toda guerra tem muito gasto, então elas deixaram um prejuízo aí muito grande para a economia francesa. A grande fome, como a gente estava falando no outro slide, foi ocasionada por um período de seca muito grande. Esse período de seca causou uma quebra, né, da produção e aí, consequentemente, pouca comida para a população. Principalmente na produção de trigo, porque o trigo era o principal produto para a produção de pão. O pão era o principal alimento das camadas mais pobres da população da cidade, acabou encarecendo o preço do pão. Nessa época é um absurdo a gente notar que um pão valia um mês de salário, então a população não tinha como se alimentar mesmo. A sustentação também de uma corte muito grande, mais ou menos 400 mil pessoas, isso dava um gasto muito extraordinário, né? Sustentar uma monarquia e muitos ritos, muitos eventos dessa aristocracia, despendia muito dinheiro da economia também. A ausência de política produtiva também é um dos motivos, uma das causas para eclodir a Revolução. Por quê? Porque a França não tinha uma produção industrial ainda, ela contava com pouca produção industrial. O absolutismo monárquico também era um motivo forte, pois ele concentrava o poder na mão de poucas pessoas e a burguesia não se interessava por isso, queria mais participação. E as demissões dos ministros que tinham seus projetos reformistas barrados. Eles tentavam colocar um projeto que atendia mais o interesse da burguesia e acabava sendo barrado pelo rei e pelo alto clero, que não aceitava ceder esses privilégios. Revolução Francesa, né? Revolução essa que foi um marco na história da humanidade e ocorreu na França no ano de 1789, no século XVIII. Né, e foi impulsionada pelos burgueses e contou com uma grande participação dos camponeses e trabalhadores.
E por que aconteceu essa revolução na França? Por quê? Porque a França estava vivendo o antigo regime, que era o absolutismo. O que era o absolutismo? É no qual o rei detinha todo o poder, o clero e a nobreza eram isentos de pagar impostos. Quem pagava os impostos eram os trabalhadores, os camponeses, e além de pagar os impostos, eles arcavam com as despesas, com a vida luxuosa dessa classe. Além disso, a França estava vivendo uma grande crise financeira. Ela estava endividada, ela havia participado de algumas guerras, porém foi derrotada, a população estava passando fome. Então, a França estava estava em uma crise financeira. E por que aconteceu uma guerra, uma revolução e não uma guerra? Por quê? Porque uma revolução, ela implica a mudança completa em uma sociedade. E essa mudança, ela é radical e se expande para outros lugares. E essa mudança, ela é político, econômico e social. E uma guerra, ela implica uma mudança em um único aspecto, ou político, ou econômico, ou social. Continuidade na apresentação referente à Revolução Francesa, nós trouxemos uma imagem aqui para ser analisada, onde nós vemos 3 pessoas, certo? Onde essa pessoa arcada, ela representa os camponeses, e acima dele está a igreja e a aristocracia. Mais para frente a gente vai dar continuidade para vocês entenderem por que é dessa forma. Então aqui, os ideais da revolução. Essa revolução, para deixar claro, ela foi uma revolução burguesa, certo? Então traziam esses 3 valores, inicialmente liberdade, igualdade e fraternidade. O que se buscava? A liberdade na questão de comércio, onde os burgueses eles buscavam uma maior representação de comércio, porque até então o poder era todo do rei, e eles não tinham como expandir seus negócios e não tinham como ter mais autonomia do que eles eram dados. E a igualdade era na questão política, certo? Eles buscavam uma igualdade política. E um exemplo disso é a questão do voto, que eles gostariam de votar e também ser eleitos. E a questão da fraternidade, na verdade, ela foi um lema que foi criado para que a grande massa dos camponeses eles seguissem a marcha junto aos burgueses. Mas a realidade não foi dessa forma. E aqui nós podemos analisar que existia uma pirâmide social na França, certo? Essa pirâmide social é representada pelo primeiro, segundo e terceiro estado, onde o primeiro estado estava o rei e a nobreza, o segundo estado o clero, onde existia o alto clero e o baixo clero, onde o alto clero era representado pelos papas, pelos bispos, pelos arcebispos, e o baixo clero eram os jesuítas, eram os sacerdotes que faziam o trabalho todo, certo? E o terceiro estado ele era representado pela burguesia. Na burguesia existiam 2 partes, os girondinos e os jacobinos, onde os girondinos era a alta burguesia, certo? E os jacobinos era a baixa burguesia, que tinham menos poder aquisitivo. E juntamente nessa mesma pirâmide estavam os sans-culottes, que eles eram os operários. Foi falado anteriormente na fala do Leandro que existia poucas indústrias, e esses sans-culottes, eles eram esses operários dessas poucas fábricas, e também estavam os camponeses, que na verdade eles não tinham terra, certo? Eles trabalhavam na terra, porém eles não tinham economia nenhuma. Próximo slide. Então, só para chamar a atenção para vocês aqui, que em maio de 1789, o rei Luís XVI, ele convocou uma assembleia, certo? Com o primeiro, segundo e terceiro estado, falando que ele queria com isso? Abrir o voto para todos esses estados, certo? Só que aqui, como a gente pode ver na representação, o terceiro estado, que é a grande massa, tinha um número muito maior de pessoas. O que aconteceu? O rei Luís XVI sabia que se ele colocasse igualdade na questão do voto, o que acontece? O terceiro estado ele ganharia, sem sombra de dúvida. Então o que ele faz?
ele dissolve a Assembleia e ele impede a entrada dos deputados. Porém, já era tarde. A gente vai analisar no próximo slide o que foi desencadeado. Aqui na imagem a gente observa que os deputados, eles adentraram, nessa época que era como se fosse um jogo de tênis, certo? Que eles ficaram ali e não deixaram ninguém sair enquanto aquela situação não fosse resolvida. E em contrapartida, nas ruas saíram as pessoas que foram, próximo slide, por gentileza, que aconteceu a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Então, enquanto os deputados eles estavam na Assembleia, certo? Então, primeiro o povo foi à rua. Então, o povo foi à rua, certo? Dando fim a toda aquela situação. Então, eles foram para a antiga prisão, que era a Bastilha, que era, na verdade, uma prisão política, onde eles prendiam os opositores ao governo. E nessa ocasião da tomada, tinham apenas sete prisioneiros. E lá nessa Bastilha eram depósitos de pólvora, armas, que é o que o povo usou para fazer a derrubada. E esse foi um evento que marcou o fim do absolutismo. Certo? Então, assim, foi a partir deste momento, então, que muitos historiadores eles ressaltam que foi que deu início à Revolução Francesa. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, os demais colegas vão continuar e no final a gente tira as dúvidas. Dando continuidade à aula da nossa colega Ranieri, eu vou estar falando sobre a crise do absolutismo. Após a queda do absolutismo, foi estabelecida a primeira Constituição Francesa em 1791. E nessa Constituição foram estabelecidos os três poderes: o executivo, onde o rei era absoluto, o legislativo, onde os deputados eram eleitos sem a participação do povo, e o judiciário, onde o rei obedecia às leis criadas pelos burgueses. Em agosto de 1789, houve a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Só poderia ter terras o clero ou a nobreza. Os camponeses não poderiam ter, eles só poderiam estar trabalhando lá. A maioria dos reis foram embora porque estavam sendo perseguidos e o absolutismo estava em crise. A igreja também teve suas terras, seus bens confiscados. E surge então uma nova moeda. Os girondinos, que são a alta burguesia, eles propunham uma política moderna e os jacobinos se sentiram então lesados porque não tinham nenhum representante, então fizeram um movimento popular querendo uma guerra radical com o conservadorismo do absolutismo, ou seja, todo mundo podia negociar livremente e todos poderiam voltar. Os jacobinos então declaram pátria em perigo e formam um exército popular liderados por Marat. Então eles vencem essa guerra e matam Luís XVI, matam o rei decapitado, sua esposa também decapitada, e essa morte por decapitação foi dada como honra para esse rei Luís XVI, porque naquela época, se matasse alguém enforcado, seria uma vergonha, porque a cara ficaria desfigurada, né, ou poderia ficar com a língua para fora ou roxa, e seria uma vergonha para aquele rei. Então eles eram decapitados, assim, eles morreriam bonitinhos e a história prosseguiria. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre a Convenção Nacional. A fase da Convenção Nacional da Revolução Francesa marca a tomada de poder a ser realizada pelas camadas populares francesas. Tinha como objetivo principal elaborar uma Constituição que viesse a superar os limites do regime anterior. Foi formada pela maioria jacobinos, que era a pequena burguesia, pelos sans-culottes, que era uma parcela menor ainda, e pelos girondinos, que era a alta burguesia, porém mais conservadora. Foi a partir destes conceitos de conservadores versus radicais que hoje nós temos a direita e a esquerda nossos partidos de hoje em dia, né?
Para estabelecer a diferença, essa convenção criou um novo calendário, abandonando o calendário gregoriano, que é o que nós usamos hoje, e fizeram um novo calendário baseado nos diferentes ciclos agrícolas e naturais. Na verdade, essa medida é a menorzinha do que acontece na Revolução inteira, né? Uma de suas primeiras ações foi acusar o ex-rei Luís XVI de traição e condená-lo à guilhotina. Ele e a senhora Dona Maria Antonieta, sua esposa, que era a representação da monarquia. Então, eles foram guilhotinados para que acabasse com o problema. Porém, essa ação repercutiu negativamente na Europa e alguns países se reuniram para combater o novo quadro político francês. Houve, então, uma pequena revolta antirrepublicana, estimulada pelos nobres dos outros países, né? E então a convenção foi obrigada a criar o Comitê de Salvação Pública. Para ficarem bem com a maioria, né? Esse comitê permitiu a criação do sufrágio universal. O que é isso? É o pleno direito ao voto, porém voto masculino, porque as mulheres ainda não tinham vez nem voz. A Constituição ainda anulou os direitos feudais que ainda existiam e permitiu a formação de pequenas propriedades e tabelou também o preço de todos os gêneros de necessidade básica. Até aí tudo bem. Porém, com o governo de Robespierre saindo dos trilhos, as coisas começaram a desandar. Robespierre e Marat governavam juntos, mas Marat era a cabeça pensante do poder, enquanto Robespierre estava iludido pelo poder, pela ganância, até que Robespierre enlouquece e manda matar seu melhor amigo, por conspiração, dando início à fase do terror, onde todo e qualquer cidadão era caçado e morto por ser contra o governo. Muita gente morreu, inclusive Maria Antonieta, né, que é a esposa do rei Luís XVI, acabando assim com a possibilidade da volta da monarquia, pois Robespierre entendia que com Maria Antonieta viva, a monarquia poderia voltar. Com toda essa loucura acontecendo, houve o período do Grande Medo, que foi uma onda esparramada pelo interiorzão da França, lá onde só os camponeses viviam. Então, eles ouviam falar da Revolução, mas não sabiam qual era a grandiosidade dessa Revolução. Então, chegavam bochichos, né? E eles ficaram com medo do que estava acontecendo lá, achando que essa grande onda de terror ia chegar lá neles. Aí, antes que chegassem, eles reagiram contra a aristocracia rural, que eram os que tinham um pouco mais de terra e poderiam mandar neles ali. Então, eles começaram a reagir contra eles, achando que eram eles que estavam contra os camponeses. E esse caos acabou enfraquecendo o apoio anteriormente concedido pelos sans-culottes. A desordem, a ameaça inimiga e a miséria logo se voltaram contra os que promoviam o derramamento de sangue em nome da Revolução. Assim sendo, os girondinos retomaram o poder, executando Robespierre e anulando as medidas jacobinas, e uma nova fase começa. Abrem as portas para que Napoleão tenha uma ascensão política notória, meteórica mesmo, que culminou com um golpe de Estado contra o Diretório, que teve o apoio de membros da alta burguesia. Esse golpe ficou conhecido como 18 de Brumário, correspondente a 9 de novembro de 1799, bem no finzinho da Revolução já. O Diretório, então, deixa de existir e surge o Consulado, que só é feito por 3 pessoas, entre eles o Bonaparte. Com isso, ele detinha a maior parte das decisões, as mais importantes era ele que fazia. E isso fez com que ele trilhasse o caminho que o tornaria mais adiante o imperador da França.